Estratégia, ela nada mais é do que você pegar boas empresas, tá? A bons preços, isso é importante, e que sejam boas pagadoras de dividendo. Fazer as top 5, as 5 principais empresas, as preferidas da carteira do Barsi. E a Luíse que toma conta disso, né, Luíse? Isso, exatamente. A gente montou um projeto agora, o Ações Garantem o Futuro, que é justamente para mostrar para o público como que é feita essa estratégia, como que o Barsi investe. Ele faz isso, ele usa a mesma estratégia de carteira previdenciária há mais de 50 anos. Então, uma estratégia aí super válida até os dias de hoje. Até os dias de hoje, Sim. né? E a Luíse, ela fala aí tão calmamente, a Luíse é formada em economia, e contabilidade. Peraí, isso, eu falei, gente, economia, contabilidade, tem pós e não sei o que lá. Pós-mercado de capitais. Mercado de capitais, é analista CNPI. Então, acho que a gente tem muito que aproveitar dela aqui neste canal. Luíse, fala pra gente quais são as principais características dessas ações para pensar em aposentadoria e viver de renda. Ótimo. Primeiro a gente tem que pensar um cenário mais geral, que é conhecer, na verdade, a fundo qual que é essa estratégia da carteira previdenciária, que nada mais é um apelido carinhoso pro jeito Barsi de investir, que, como eu disse, ele faz isso há mais de 50 anos, né? Então, para vocês terem uma noção, o Ibovespa começou em 68 e o Barsi começou em 69. Nossa, verdade! Para vocês terem uma noção, assim, né, de quanto tempo que ele investe. Mas, enfim, essa estratégia, ela nada mais é do que você pegar boas empresas, tá? A bons preços, isso é importante, e que sejam boas pagadoras de dividendo. Qual que é o filtro que a gente faz já na entrada? A gente tem que pensar que a gente está falando aqui de um universo de bolsa de mais ou menos 350 empresas listadas. Então você vai sair por aí analisando tudo? Não, nem tem como, não tem nem tempo de você fazer isso. Então ele acabou desenvolvendo um filtro com 4 características principais que, se essa empresa não atender essas 4 características, você já nem olha. Você já descarta. Exatamente. Quais são aqueles 4 filtros que, se essa empresa não tiver essas características, a gente nem olha, o Barsi nem considera praticamente. Então, a primeira delas, as 4 são muito importantes, tá? Não adianta ela ter uma ou duas mais fortalecidas e esquecer das outras 2 características, tá? Então, a primeira delas que a gente olha é a perenidade do negócio. O que é isso? É aquele tipo de empresa que, vamos supor, aqui fazendo uma brincadeira, você vai viajar, qual que é o boleto que sempre tá lá na sua casa? Conta de luz, conta de água, sua conta de telefone. Então são empresas que têm receitas, que têm negócios que você pode prever com muita facilidade aí por 20, 30 anos, tá? Então essa é a primeira característica, perenidade do negócio. A segunda, você tem que olhar se ela tem alguma política de dividendo ou alguma prática de dividendo, que nada mais, não só dividendo, mas qualquer tipo de provento, né? E você tem que saber como que essa empresa direciona os seus lucros ou o seu caixa, como que ela retorna isso para o seu acionista. Essa é a segunda característica. A terceira característica nada mais é do que a consolidação de mercado. Então, há quantos anos essa empresa faz atividade, o que ela faz, quais são os players, quem são os seus concorrentes, que são características básicas também do negócio. E a quarta característica, como não poderia deixar de ser, é você analisar os resultados históricos dessa empresa. Então, não só a lucratividade, como rentabilidade também, quais são os indicadores, enfim. Ô Luíse, uma coisa, então tem que ter essas 4 características em comum e de quanto em quanto tempo essas empresas são reavaliadas para ver se não deixaram de ter nenhuma dessas características? Boa pergunta. Na verdade, sim, essas 4 características, elas costumam ser fundamentais. Então, só se acontecer uma tragédia para essa empresa perder esse grande fundamento. Como que a gente faz o acompanhamento? Através de alguns indicadores, que são os múltiplos, enfim, alguns métodos de valuation que a gente vai fazendo e a gente vai falar no próximo vídeo. Ela vai falar um pouquinho disso pra gente no próximo vídeo. E a Luíse, nesse vídeo, ela vai falar de algumas empresas que são, assim, ali as queridinhas, né, pra carteira previdenciária, pensando aí aposentadoria, em viver de renda, né? Exatamente. Então aqui a gente vai fazer as top 5, as 5 principais empresas, as preferidas da carteira do Barsi. Ah, olha só, da carteira do Barsi. Mas como ele tem esse capital aí gigantesco, são várias empresas, qual é o limite de empresas? Na verdade, não existe um limite de empresas. Como ele está há 50 anos, ele tem aproximadamente 30 empresas na carteira. Ah, olha só. Tá. A ideia da carteira previdenciária é justamente você, no início, concentrar os seus aportes
nesse tipo de empresa. E aí, ao longo dos anos, você vai diversificando. Sim. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu comecei, na verdade, meu pai começou pra mim uma carteira de ações em 2008. Nossa. E eu tinha 14 anos, eu já o acompanhava em APMEX, em assembleias, eu já era Você já gostava, né? Eu já amava o mercado DGI. Então, ele já começou pra mim concentrando nas ações da Ultrapar. Então, por uns 2, 3 anos, o que eu fiz? Eu reinvestia todos os meus dividendos, que era a minha mesada. Eu pegava esse dinheiro e falava, não quero comprar nada, eu quero comprar ações. E eu ia lá e reinvestia na mesma ação. E aí, ao longo do tempo, o investidor vai diversificando na melhor oportunidade. Então, ele tem que olhar muito o preço também e o momento que aquela empresa está vivendo. Tem algumas pessoas que eles falam, tipo, que para longo prazo, para viver de renda, às vezes o preço não é tão importante. Eu já... existe essa vertente, né? Sim. Eu não acredito muito, porque você vai no supermercado, você vai comparar preço, você vai comprar um imóvel, você não vai no mais caro só porque você vai viver lá... o resto da sua vida. Exatamente. Então, por que no seu investimento vai ser diferente? Sim, sim. Então, Luiz, fala pra gente essa top 5 aí. Tô curiosa. Tá, a primeira que eu queria falar é a Taesa, Mirna. A Taesa, ela é uma empresa de transmissão de energia, que na verdade é um dos segmentos dentro do setor de energia que são os melhores para os acionistas, que se encaixam nesse perfil previdenciário, ou seja, de longo prazo. Por quê? As empresas transmissoras, elas só trabalham com contratos de concessão, que geralmente que são chamadas RAPs, né? Receita Anual Permitida. E são contratos de longuíssimo prazo, de no mínimo 30 anos. Então você consegue, por no mínimo 30 anos, ter uma noção do que essa empresa vai poder te retornar. Porque lembrando, como é uma concessão das transmissões, o CAPEX ele não é tão elevado, ele não exige um investimento nos seus ativos tão elevado. Então ele pode se dar o luxo de distribuir pra caramba. Ah, entendi. Mas você fala pra gente o que é CAPEX? CAPEX é aquele capital que ele vai investir nos seus ativos. Sim. Então, por exemplo, ele vai pegar esse dinheiro para melhorar uma máquina, fazer beneficiamentos ou comprar um imobilizado, fazer uma nova fábrica, uma nova planta. Isso é CAPEX. É aquele capital que todo ano, enfim, cada empresa faz a sua projeção. É o capital que ela vai reinvestir em si mesma. Ah, tá. Beleza. E a segunda? A segunda é uma conhecida aí de todo mundo e é o Banco Itaú. Eu adoro o Banco Itaú, se você pegar o histórico dele, lembrando que nada do que aconteceu no passado é garantia que vai acontecer no futuro, mas já dá uma base para o investidor conseguir ali tatear o que pode vir, né? Tanto de lucratividade quanto em retorno para ele. Então, o Banco Itaú, hoje em dia se fala muito das fintechs, né? Não acredito que seja um risco tão grande para ele, porque ele é o líder do setor bancário e já tem uma série de iniciativas de fintechs dentro da sua estrutura. Então, é uma empresa que mostra todas as condições de se adaptar a evolução que o setor financeiro, que o setor bancário está passando. Então é uma das nossas preferidas também. É uma das preferidas. Sim. Agora, e Itaúsa? Entra nesse bolo também ou... Eu não coloquei ela aqui na 5, justamente para sair um pouquinho assim, tá muito na moda agora falar de Itaúsa, né? Porque o pessoal vende a Itaúsa, na verdade, como um Itaú mais barato. E eu já não acho que é bem assim. Lembrando que a lucratividade do Itaú depende do Itaú. A da Itaúsa vai depender do Itaú, da Duratex, da Alpargatas, do desempenho de várias outras empresas que ela tem no seu portfólio. Ela é uma holding, ela não é o Itaú em si. Então é importante a gente fazer essa distinção. Ótimo. Estão aprendendo, né, gente? Vocês estão aprendendo bastante. Agora vamos para o top 3. Vamos lá. Terceira é uma small cap, não é muito conhecida, tá? E se chama Unipar. O que a Unipar faz? Ela é uma empresa, ela é uma indústria que faz soda e cloro, tá? Por que esse setor se encaixa nessas 4 características? Simplesmente, Mirna, porque a característica do negócio, a soda e o cloro, são 2 produtos, primeiro, essenciais em praticamente todas as indústrias. Então você usa isso nos alimentos, nas embalagens, nas roupas, em outros produtos químicos. E o cloro, a água que vocês beberam hoje, o cafezinho, só é possível porque o cloro é usado pelas empresas de saneamento para filtrar essa água, para torná-la potável. Como o cloro e a soda são produtos altamente inflamáveis, o que acontece? Esses produtos não podem viajar num círculo de mais de 500 quilômetros. Então, a Unipar acabou criando
criando um oligopólio natural. Como a barreira de entrada é muito alta, ou seja, o investimento para você abrir uma nova fábrica de soda aqui no Sudeste é muito alto, e você não tem talvez a demanda suficiente para isso, ela tem um oligopólio natural. Então aqui no Sudeste é ela que comanda. Nossa, muito Exatamente. bom saber, hein? E vamos agora falar da quarta empresa. A quarta empresa que eu vou falar aqui é a Klabin, que muito provavelmente, eu não sei se você já ouviu falar do nome, mas com toda certeza você tem um produto Klabin na sua casa e não sabe. Então, por exemplo, aquela sua caixinha de leite lá que tá escrito Tetra Pak, você não sabe, mas a Klabin fornece para Tetra Pak as embalagens de todos os produtos Tetra Pak aqui no Brasil. Outros produtos que ela faz, todos os tipos de embalagem de papel, além da celulose e do papel em si. Então ela é uma concorrente da Suzano, mas o que acontece? Ela vai muito além, ela faz outros produtos de valores muito mais agregados. Lembrando que ela também faz celulose fluff, que é todas aquelas usadas para absorvente, para fralda. Então também é um produto de valor muito mais agregado. Então ela tem todo um diferencial, que ela tem uma flexibilidade. Então vamos supor, agora a cotação da celulose caiu pra caramba. O que ela faz? Ela pega essa celulose, transforma num produto mais caro e consegue vender aqui internamente. Então ela tem essa flexibilidade, ela maximiza ao máximo a sua rentabilidade. E para finalizar, a quinta ação das top 5. Outra empresa de energia, mas um segmento diferente, que é a STET. Tiet 11 ou Tiet 4, enfim, é uma geradora, como o nome já sugere. Ela tem a estratégia, na verdade, de nos próximos anos diversificar a sua matriz energética. O que isso quer dizer? Atualmente, grande parte da energia que ela gera vem dos recursos hídricos, e a gente sabe que nos últimos anos a gente teve grandes problemas com isso, com a parte hídrica do nosso país. Então ela está agora fazendo muitos investimentos e ao mesmo tempo ela está conseguindo pagar o acionista. Por quê? Porque ela gera bastante caixa para isso, tá? Então isso é importante. Não é o dividendo a qualquer custo, é empresas que gerem caixa e consigam investir e pagar o acionista também, de maneira satisfatória. Então o que ela está fazendo? Investindo cada vez mais em outras matrizes renováveis, como o solar e o eólico. Luiz, deixa eu só te perguntar, então essa carteira previdenciária, vocês rebalanceiam, como é que funciona isso, de quanto em quanto tempo? Então, na verdade não, a gente deixa bem livre. Como você pode ver, tem duas empresas de energia aqui, então a gente não se preocupa em ai meu Deus, estou muito exposta a um setor ou não. A gente simplesmente se importa com o preço e com alguns outros indicadores. Agora, mas, tipo assim, você vai parar para olhar as ações da carteira, você olha o quê? Uma vez por mês? 2 vezes por mês? Não, eu vou acompanhando. O que eu faço? Eu geralmente tenho o hábito de já ler as demonstrações, então todo trimestre, eu acho que é o mínimo. Você não vai ficar igual um louco calculando o valor justo todo mês, toda semana, enfim, não precisa disso. A gente vai fazendo um acompanhamento através de alguns múltiplos, algumas características que a empresa não pode perder esses fundamentos, senão ela sai da carteira. Então, o que a gente faz? O preço subiu muito, ela continua com aquelas características, você simplesmente deixa ela lá paradinha, deixa de comprar e vai comprar uma empresa que esteja mais barata. Só isso que a gente faz. E então, geralmente não tem data para isso? Não tem data. Vai acompanhando sempre. Isso, a gente vai acompanhando. O que a gente monitora bastante, que é o que o Barsi chama de dividendo inteligente. A gente já sabe mais ou menos, já tem mapeado quando que essas empresas costumam anunciar os seus dividendos. Então vamos supor, hoje o Santander anunciou um provento de 28 centavos por unit. Já estava mais ou menos no nosso mapa que isso ia acontecer. Sim. Se tiver duas oportunidades, a gente dá preferência para essa que está prestes a pagar dividendo. Olha. Então são alguns macetezinhos que o investidor vai pegando. Exatamente. Mas para você saber mais, você já vai lá pro canal da Louise, se inscreva por lá, porque tem vídeo direto, né, Louise? Tem, toda semana tem Toda Pergunte semana. ao Barsi e tem as lives de quinta-feira com a equipe. Ótimo, então. Muito bom saber.